Meus amados e queridos irmãos, dando continuidade aos nossos estudos bíblicos para adventistas, desta vez nós vamos analisar o capítulo 7 de Romanos. Em Romanos 7,14 nós lemos: porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu, porém, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. É Paulo fazendo essa afirmação, como sendo carnal, vendido à escravidão do pecado. Sabemos que a lei é divina, mas eu sou humano e fraco, e fui vendido ao pecado para ser seu escravo. Eu não entendo o que faço, pois não faço o que gostaria de fazer. Pelo contrário, faço justamente aquilo que odeio. A Bíblia linguagem de hoje. Porque eu, agora na Nova Almeida atualizada, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não realizá-lo, porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Agora na nova versão transformadora. Eu sei que em mim, isso é, na minha natureza humana, não há nada de bom, pois eu quero fazer o que é certo, mas não consigo. Quero fazer o bem e não o faço. Não quero fazer o que é errado, mas ainda assim o faço. Bom, as pessoas que não acreditam na possibilidade de plena libertação do pecado, pegam essas afirmações de Paulo e falam: olha aí, vocês acham que é possível viver uma vida livre do pecado? Olha como o apóstolo Paulo descreve a vida dele como um carnal vendido à escravidão do pecado. Amados, as pessoas que usam esses textos de Romanos aqui de Paulo, essas afirmações de Paulo, para defenderem uma vida no pecado, deveriam imaginar uma luzinha vermelha acendendo, indicando algo de errado, algo de perigo. Nós vamos ver, levantar algumas considerações de outras afirmações de Paulo e ver que não é coerente essas afirmações do capítulo 7 de Romanos com outras afirmações que Paulo faz. Então, nós teremos que dar a Romanos 7 uma interpretação, uma forma de ver esse capítulo, de forma que não entre em contradição com outras afirmações de Paulo. Uma forma de entender Romanos 7. No final desse estudo, nós vamos ver um texto maravilhoso do livro Nisto Cremos, sobre Romanos 7, e também 3 textos das nossas lições de escola sabatina que nós estudamos. Nós estudamos sobre o livro de Romanos em 1990 e também em 2010. Vamos então levantar algumas considerações. Amados, as pessoas que acreditam que Paulo vivia como carnal, vendido à escravidão do pecado, devem fazer o primeiro questionamento aqui. Como que Paulo, vivendo assim, poderia dizer: sejam meus imitadores, como eu também sou imitador de Cristo? Que autoridade tinha Paulo para fazer essa afirmação? Não seria nem um pouquinho coerente, né? Uma pessoa vendida ao pecado, não conseguindo fazer o bem, fazendo o mal que não quer, e de repente chega: olha, sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Bom, segue a paz com Deus, segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12,14. Que autoridade tem uma pessoa vivendo como escravo do pecado, exortando os outros a seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor? Eu não vejo nenhuma autoridade, né? Paulo não teria nenhuma autoridade para fazer essa afirmação. Paulo diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é idolatria. Pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador
e renovador do Espírito Santo. Amados, Paulo descrevendo aqui um passado onde ele praticava coisas horríveis, ele se coloca entre pessoas, né, que eram desgarradas, escravos de toda sorte de paixões, mas de repente ele reconhece que Cristo, ele fala, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Paulo após passar pelo lavar regenerador do Espírito Santo, ele vivia como aqui ele fala, uma nova vida, ou ele vivia ainda, continuava vivendo como um carnal vendido à escravidão do pecado? Disse-me ainda, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então sou forte. Paulo disse, vamos repetir, Paulo disse, e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, para que em mim habite o poder de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Romanos 7 é um derrotado. Romanos 7,14 é um derrotado. Fraco, vendido, não consegue fazer o bem. E aqui Paulo fala o seguinte, olha, o poder de Cristo se aperfeiçoa na minha fraqueza. Porque quando sou fraco, então eu sou forte. Para que em mim habite o poder de Cristo. Ele reconhece a sua fraqueza, para que nele habite o poder de Cristo. Agora, o poder de Cristo habita nele para ele continuar vivendo como escravo do pecado, não conseguindo fazer o bem? Claro que não, né, irmãos? Claro que não. Irmãos, Paulo tinha uma preocupação que ele relata lá em 1 Coríntios 9, 27, onde ele diz: antes subjugo meu corpo e o reduzo a servidão. Paulo, pela graça de Deus, subjuga o corpo dele, o reduz à servidão com um propósito, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Paulo sabia que era incoerente ele falar para as pessoas algo e ele mesmo não está vivendo daquela forma. Seria uma incoerência. Ele não queria passar por essa incoerência. Ele não queria ser incoerente. Bom, se Paulo tinha essa preocupação, vamos repetir as afirmações lá de Romanos 7. Paulo fala, porque bem sabemos que a lei espiritual, eu porém sou carnal, vendido à escravidão do pecado. E eu sei que em mim, isso é, na minha natureza humana, não há nada de bom, pois quero fazer o bem, fazer o que é certo, mas não consigo. Quero fazer o bem, mas não o faço. Não quero fazer o que é errado, mas ainda assim eu faço. A Nova Versão Transformadora. Bom, como analisar essas afirmações de derrota, de vida no pecado, de escravidão do pecado, com as afirmações, com os ensinamentos seguintes de Paulo que nós veremos aqui agora? Romanos 6,6, sabendo isso, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sejamos mais escravos do pecado. Amados, quando Paulo escreveu 6,6, ele fala, faça morrer a vossa natureza terrena, para que nós não continuemos a viver como escravos do pecado. Paulo poderia falar isso aqui, vivendo Romanos 7 como derrotado, como escravo do pecado, e a preocupação que ele tinha de não falar algo, não estando vivendo. Como é que fica aquela preocupação dele? Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhes obedecerdes às suas concupiscências. Com a preocupação que Paulo tinha de ser coerente, de estar vivendo o que ele está falando, como é que ele poderia falar para as pessoas, não reine o pecado em vocês, se o pecado estivesse reinando nele? E a preocupação que ele tinha? Repito,
Porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque vocês não estão debaixo da lei, mas da graça. Romanos 6,14. Como assim? O pecado não terá domínio sobre vós. Ah, mas na minha vida está tendo. E a preocupação que ele tinha, eu vou ter que ficar repetindo essa pergunta. E a preocupação que ele tinha em ser coerente, irmãos. Nós devemos esquecer essa preocupação não, né? Portanto, os que estão na carne, olha que interessante, Paulo sabia. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Romanos 8,8. Paulo sabia que os que estão na carne não podem agradar a Deus. Já em Romanos 12,1, Paulo faz uma exortação. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Olha, se Paulo sabia que viver na carne é uma situação onde não se pode agradar a Deus, como que ele está exortando os outros a apresentar a Deus um sacrifício agradável, estando ele mesmo vivendo na carne e não apresentando esse tal sacrifício agradável a Deus? Porque se viver de segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificar das obras do corpo, vivereis. Paulo adverte as pessoas quanto ao fato de viverem segundo a carne. E elas iriam morrer. Morreria se estivesse vivendo assim. Agora, ele estaria ignorando esse conselho e vivendo carnal, vendido à escravidão do pecado, ele mesmo, advertindo as pessoas para não viver segundo a carne, porque isso iria conduzi-los à morte, mas ele mesmo negligenciando esse conselho. Paulo, um verso muito conhecido em Gálatas, né? Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pelo Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Assim que, se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Amados, se Paulo vivia como escravo do pecado carnal, não conseguindo fazer o bem, agora ele poderia falar, esse viver agora que eu tenho na carne é vivo pela fé do Filho de Deus. Ele está vivendo na carne agora pela fé no Filho de Deus e vivendo como escravo do pecado. Aonde está o poder de Cristo nesse momento aí na vida dele então? Que poder é esse? Né? Que nova criatura é essa em que todas as coisas velhas já passaram, mas ele continua vivendo como escravo do pecado? O que tem de novo? Do velho para o novo homem. Muita incoerência, né, irmãos? Muita incoerência. Olha, quando Paulo escreve assim, não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixa tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também escape para que possais suportar. Que autoridade Paulo teria para falar isso aqui, vivendo como escravo do pecado? Lembrem que ele tinha essa preocupação, irmãos. Ele não faria isso. Ele não faria afirmações como essas, não estando vivendo coerentemente com aquelas afirmações. Ele tinha essa preocupação. Bom, irmãos, é interessante, né? Aqui, vamos mais uma, antes do tempo verbal aqui que nós vamos analisar. Paulo fala também em Gálatas 5,16, digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Aqui nós temos um probleminha aqui, problemão, aliás. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfarei com concupiscências da carne. Segundo, aqui em Gálatas, se você anda no Espírito, você não cumpre com as concupiscências da carne. Certo? Você é vencedor sobre a carne. O Espírito te dá essa vitória. Então é o seguinte, aonde está a verdade? Essa afirmação aqui, essa afirmação de Gálatas 5,16, ela é verdadeira? Quando a pessoa está no Espírito, ela vive, ela subjuga, ela vence, ela não cai sobre as concupiscências da carne? Ela é verdadeira ou ela é falsa? Porque se ela for verdadeira, aquela vida de Paulo lá em Romanos 7 não pode ser a vida de um homem
guiado pelo Espírito. Agora, se Romanos 7 for verdade, e aquele homem, mesmo guiado pelo Espírito, é carnal, vendido da escravidão do pecado, não consegue fazer o bem, então se aquilo lá é verdade, então Gálatas é mentira. É uma mentira. Não é verdade que você, se estiver no Espírito, não vai cumprir, não vai cair sobre as concupiscências da carne. Mas alguém pode ignorar tudo que já foi falado até o momento aqui e dizer que, olha, muito bem, mas veja lá, quando Paulo fala em Romanos 7,14, ele fala, eu sou o carnal, está no presente, é ele se coloca no presente como sendo, eu sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Tempo verbal? Então vamos estar atentos a alguns detalhes agora também. Em Efésios 2,3, ele vai usar o tempo verbal em relação à vida na carne. Vejam aqui. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Em Efésios, andar na carne é coisa de outrora, é coisa do passado. Mas vamos lá, interessante, né, irmãos? O próprio capítulo 7 de Romanos, olha que Paulo fala no verso 5. Porque quando estávamos na carne, as paixões do pecado que são pela lei operavam em nossos membros, para darem fruto para a morte. Vejam, Romanos 7,4, quando estávamos na carne. Mas vamos lá, né? Para Romanos 8,4. Romanos, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aqui em Romanos 8,4, o presente é, não está andando segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, se for para mim olhar o tempo verbal, é melhor olhar o tempo verbal de Efésios 2,3, de Romanos 7,5 ou de Romanos 8,4, certo? Onde a vida ali é uma vida de transformação vivendo no Espírito. Viver na carne é coisa do passado e viver no presente é coisa do Espírito, certo? A questão aqui, e isso deve ficar muito claro, a questão aqui não é se Paulo estava convertido no momento que ele escreveu Romanos 7. É lógico que ele estava. A questão aqui é analisar se Paulo está falando de uma realidade, realmente ele está vivendo ali como escravo do pecado, ou se ele cria um personagem, uma alegoria, na qual ele se coloca como personagem dessa alegoria, para revelar como é a vida de uma pessoa convencida, mas ainda não convertida. Ela conhece o caminho, conhece a vontade de Deus, mas ainda não obteve o poder, a transformação, para que isso se tornasse uma realidade. Então ela vive uma vida de derrota. Muito provavelmente Paulo se coloca como personagem dessa alegoria que começa em 7,14, porque ele mesmo passou por ela. Né? E muitos de nós já passamos ou estamos passando por essa situação. Conhece a vontade de Deus, mas ainda não recebeu o poder na plenitude, o poder da graça ali para viver de acordo. Então vive uma vida de fracasso, certo? Então repito, Paulo estava convertido quando escreveu, mas o que ele estava tentando mostrar ali era uma alegoria de como é uma vida de transformação de convencido para convertido, certo? Acho que é mais coerente a gente pensar aqui. Romanos 7 é a transição de uma pessoa convencida, mas ainda não convertida, certo? No final da alegoria, está lá em Romanos 7, 24 e 25. Após ele descrever aquela vida de derrota, ele clama: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, eu sou escravo da lei do pecado. Agora, irmãos,
Esse clamor de misericórdia de Paulo aqui: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele dá graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui então começa uma nova realidade. Na versão Almeida, revista e corrigida, Romanos 8:1 está da seguinte forma: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Na Nova Almeida, revista e corrigida, fica mais claro, mais evidente essa transição de Romanos 7,14, que começa com lá um homem carnal, vendido à escravidão do pecado. Ele reconhece que não consegue fazer o bem, e ele vai até o clamor que ele faz lá em 24 e 25, se reconhecendo como um miserável homem. Então ele dá graças porque ele encontra Jesus Cristo. E aí em Romanos 8 começa uma nova realidade. E nessa nova realidade ele fala: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Mudou da carne para o Espírito, certo? Começo de uma nova realidade, começo de uma nova vida, de transformação, de poder pela graça de Deus. Amados, nós vamos ver que essa forma de Romanos 8:1 aqui, às vezes aparece em alguns textos do Espírito de Profecia, sabe, com esse complemento. No Caminho a Cristo, eu vou citar só um exemplo. No Caminho a Cristo, página 51, a serva do Senhor escreveu: é nosso privilégio ir a Jesus e sermos purificados, apresentar-nos perante a lei sem pejo e nem remorso. Aí ela cita Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Mas aqui nós estamos estudando a Bíblia, né? Só a Bíblia. Então, vamos lá. A nossa lição de escola sabatina, em 2016, quando nós estudamos o Evangelho de Mateus, tem uma citação de Romanos 8:1. Aqui diz assim: não importa se somos judeus ou gentios, quando confrontados com a pecaminosidade, podemos achar refúgio na justiça de Cristo, oferecido pela fé, independentemente das obras da lei. Podemos reclamar a promessa de que agora, olha só, irmãos, de que agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8:1, na nossa lição de escola sabatina. Essa versão, ela é mais clara, porque ela mostra de forma mais clara, mais objetiva, mais simples, a transformação do homem de Romanos 7 para o homem de Romanos 8:1. A nova vida, a descrição de uma nova realidade a partir do primeiro verso de Romanos 8:1. Agora, eu gostaria que vocês prestassem muita atenção em um texto maravilhoso do livro Nisto Cremos sobre Romanos 7. Todos os esforços para se alcançar uma vida de justiça pelos próprios méritos são condenados. Cristo declarou que todos aqueles que pecaram são escravos do pecado. Somente o poder divino pode nos emancipar dessa escravidão. A esperança então, né, irmãos? O poder divino nos emancipar do poder da escravidão. Olha, enfrentando Cristo, nos assegura: se o Filho nos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,36. Ele disse que somente seremos capazes de produzir a justiça se permanecermos nele, porque sem mim nada podeis fazer. Cada ato de transgressão, cada negligência ou rejeição da graça de Cristo recai sobre vós mesmos. Endurece o coração, deprava a vontade, entorpece o entendimento, tornando-vos não só menos inclinados a ceder à eterna súplica do Santo Espírito de Deus, como também menos capazes de o fazer. Agora olha só, irmãos,
Até mesmo o apóstolo Paulo fracassou na tentativa de desenvolver vida justa por seus esforços. Ele reconhecia o perfeito padrão da lei de Deus, mas não se sentia habilitado a preenchê-lo. Ao recapitular os esforços que havia empreendido, declarou: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Depois, salientou o impacto do pecado sobre sua vida. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. A despeito de seus fracassos, ele admirava o perfeito padrão de Deus, dizendo: porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Aí vem um clamor: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Olha a afirmação do livro Nisto Cremos. Paulo finalmente compreendeu que era necessário o poder divino para torná-lo vitorioso. Por intermédio de Cristo, deixou de lado a vida segundo a carne e começou a nova vida de acordo com o Espírito. Romanos 7, 25 até Romanos 8, 1. Essa nova vida segundo o Espírito é o transformador dom de Deus, pela graça divina. Nós que estamos mortos nos delitos e pecados, nos tornamos vitoriosos. O novo nascimento espiritual transforma de tal modo a vida que podemos até mesmo falar em nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. A vida renovada, contudo, não exclui a possibilidade de cometer pecado. Ou seja, você está renovado, a possibilidade de você cair ainda existe. Mas veja que a transição aqui foi maravilhosa. Do homem escravo do pecado, que se encontra com Jesus, ainda está suscetível a cometer pecado, ainda existe a possibilidade, mas agora ele experimenta uma vida de vitória, pelo poder da graça de Deus. É muito triste também a gente analisar que, assim como do Espírito de Profecia, nas lições da Escola Sabatina também, as pessoas guardam apenas aquilo que lhes convém. Nós vamos ler textos que nós estudamos na lição da Escola Sabatina, que são completamente ignorados pelas pessoas que usam Romanos 7 como uma desculpa para a vida no pecado. Olha só, o primeiro texto. Romanos 8 é a resposta de Paulo para Romanos 7. Em Romanos 7, Paulo fala de frustração, fracasso e condenação. Em Romanos 8, a condenação está anulada, substituída pela liberdade e vitória provida por Jesus Cristo. Em Romanos 7, Paulo disse que se você se recusar a aceitar Jesus Cristo, terá a experiência infeliz ali descrita. Isso tem que ser repetido, né? Em Romanos 7, Paulo disse que se você se recusar a aceitar Jesus Cristo, terá a experiência infeliz ali descrita. Você será escravo do pecado, impossibilidade de fazer o que preferir. Em Romanos 8, ele diz que Cristo Jesus lhe oferece a libertação do pecado e liberdade para fazer o bem que desejar fazer, mas que sua natureza pecaminosa não permite. Vamos para o penúltimo texto aqui. Infelizmente, esse texto descreve de uma forma precisa o que está realmente acontecendo. Infelizmente, deixando de renovar diariamente sua dedicação a Cristo, muitos cristãos, na realidade, estão servindo ao pecado. Por mais que abomine admitir isso, racionalizam que estão passando por uma experiência normal de santificação e que simplesmente tem um longo caminho a percorrer. Assim, em vez de levar os pecados conhecidos a Cristo e pedir a vitória sobre eles, escondem-se atrás de Romanos 7, que lhe diz: pensam eles
que é impossível fazer o que é certo. Na realidade, esse capítulo está dizendo que é impossível fazer o que é certo quando a pessoa está escravizada ao pecado. Mas a vitória é possível em Jesus Cristo. Lição da Escola Sabatina, Redenção de Romanos, de 2010, página 98. E o último texto. Em Cristo Jesus está em contraste com a carne. Também está em contraste com a experiência detalhada no capítulo 7, em que Paulo descreve como sendo carnal a pessoa sob condenação antes de se render a Cristo, significando que é escravo do pecado. A pessoa está sob a condenação da morte, serve a lei do pecado. Essa pessoa está em uma terrível condição e desgraça. Lição da Escola Sabatina, novamente, 2010, Redenção em Romanos, página 107. Definitivamente, usar Romanos 7 como desculpa para o pecado é ignorar o que o livro Nisto Cremos nos ensina, é ignorar o que a nossa lição da Escola Sabatina nos ensina e, principalmente, ignorar raciocínios básicos e simples da palavra de Deus também. Tem que ignorar muita coisa, tem que passar por cima de muita coisa, sabe, para usar Romanos 7 como desculpa para o pecado. Que o professo, o povo de Deus, possa se despertar, que nós possamos nos desvencilhar de todas as desculpas para o pecado e buscar na graça de Deus uma vida transformadora, para que o nome dele possa ser glorificado em nossa vida. É o meu desejo para toda a nossa amada igreja.